aluno, tá bom? E eu já vou fazer o convite aqui pro Raul Santiago, tá bom? Fala, Raul, beleza? Fala, irmão, tudo bem? Você me ouve bem aí? Você me escuta bem também? Te escuta, maravilha, Pessoal irado. aí, só confirmo vocês estão escutando, se o áudio para vocês tá bom, tá tudo bem, dá um feedback pra gente. Vamos Boa. começando aqui, bem-vindo, bem-vinda, galera que está aqui. Essa é mais uma conversa que a gente faz nesse projeto do Laboratório de Narrativa Bernardo, projeto de extensão do curso de jornalismo da UERN, a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. Hoje temos a grande satisfação de conversar com esse cara que eu tive o prazer de conhecer, Salvador, acho que foi, Raul? Foi Salvador, acho que é isso mesmo. Salvador, participando de um evento, tive aconteceu e depois nos reencontramos em São Paulo, na feira. Ó, alguém tá comentando sobre o som. É Lima Baby Maria. Ô, Lima, é o meu ou é o do Marquesan que tá? Diz pra gente, por Isso, favor. Quem puder comentar aí. para a gente saber. Eu ontem, prova de som para resolver bem. Quem está escutando bem, tanto eu quanto o Raul, dá um ok, diz aí alguma coisa para a gente saber. Porque às vezes pode ser a conexão da pessoa também, Ah, tá? verdade. Pois é. Eu te ouço bem. Do É, outro moço. A Lima tá dizendo que é a do outro moço. Agora eu não sei se o outro moço é tu ou se sou eu. o outro moço eu, Maria, alguém diz pra gente se está É. ouvindo bem, Ó, eu vou falar aqui agora, gente, tá vendo? Quem tá falando é o Raul Santiago, que tá de óculos. É, vocês estão me ouvindo bem? Ah, eu acho que é o seu, Marquesan. A galera tá botando ali, ó. agora o som tá Tu melhor? tá. Pô, agora tô ouvindo maravilhosamente bem. Vamos ver se para o pessoal fica melhor sem fone. Boa. Tá beleza, o som tá sem eco. Eu tô ouvindo bem. É, pronto. O som agora melhorou. Acredito que sim, pelo que o pessoal tá colocando. Pronto, vamos lá. Deixa eu arrumar o cabelo. Perfeito Pronto, agora. perfeito. É Então isso. vamos Vamos lá. nessa. Então, como eu estava falando, tive a satisfação de conhecer o Raul em Salvador, no evento. Depois nos reencontramos em São Paulo, na Feira de Direitos Humanos. E a partir daí Sim. virou um cara que eu passei a seguir, acompanhar o trabalho, admirar e ter essa abertura. Vez por outra, perturbo ele lá no privado do Instagram. Já um dia desse deu um suporte aí, um apoio na divulgação de um trabalho de um jovem aqui de Mossoró que faz um trabalho musical muito interessante, né? E agora topou, aceitou esse convite da gente para falar um pouco sobre esse tema, o papel do jornalismo na cobertura da pandemia. E aí, Raul, eu queria começar pedindo para você Sim. falar um pouco assim do seu início. Como é que você começou essa atuação, tanto na comunicação, né, no trabalho que você é fundador do coletivo Papo Reto, e depois nesse ativismo em defesa dos direitos humanos? Boa. Então, eu sou cria aqui do Complexo do Alemão, né? A minha vida inteira eu sou morador aqui do Complexo do Alemão e passei por muitos projetos sociais enquanto jovem aqui da favela, onde foram, onde abriram as portas para eu chegar onde eu estou hoje, né? O aprendizado coletivo, o saber vindo da nossa própria realidade, a luta das pessoas que vieram antes como chave central dessa caminhada. Eu sou um continuador dessa linha, desse trilho aberto no passado. Eu me envolvi com a comunicação há muito tempo atrás, nesse meio social, nessa circulação. E também o campo dos direitos humanos ele veio a partir de um curso que eu fiz por conta de uma outra instituição que existe aqui no Complexo do Alemão, que é o Raízes em Movimento, junto com uma outra instituição de uma favela aqui próxima, que é o Complexo da Maré, o Redes da Maré. Aproximadamente 10, talvez 12 anos atrás, essas duas instituições juntas fizeram um curso chamado Universidade Favela.
E basicamente jovens de diferentes favelas do Rio de Janeiro estavam ocupando o espaço da universidade, no caso a parceria era com a Universidade Cândido Mendes, lá no centro do Rio de Janeiro, onde a gente ia ter um apanhado de informações ao longo de um ano sobre direito, diversas áreas do direito, que se somam, se conectam com a realidade da periferia. Direitos básicos que somariam na nossa luta diária e no mínimo que a gente deveria saber para lidar com a sociedade diante da desigualdade e das violências históricas que a gente vive na construção do Brasil. E eu ia para esse curso, o Facebook estava começando a chegar forte no Brasil, o Twitter começando a despontar, e aí eu ia para esse curso, tinha uma aula que misturava professores universitários, mas também coordenadores e coordenadoras de outros projetos sociais, ou seja, era uma mistura de saberes muito legais que se respeitavam e se complementavam, o saber universitário e o saber das vivências das ruas. E nesse caminhar, cada aula que eu tinha, eu recebi um monte de informação que eu ficava indignado de não saber que aquilo existia, de que isso era uma realidade discutida na sociedade, e eu voltava para casa e tentava resumir aquela informação que eu recebia, às vezes numa linguagem um pouco mais difícil, numa linguagem o mais simples possível para toda a galera, através de postagem no Facebook. E eu usava isso com poesia, com rap, trazia uma nova jogada dentro daquelas informações sobre direitos, né? E aí, nesse processo, algumas dessas postagens começaram a viralizar, e eu comecei a receber rótulos, né? A sociedade vai me rotulando, mídia ativista, é ativista de comunicação, é jornalista cidadão, jornalista periférico. E estou nessa até hoje, desde aquela época até então passei por muitos coletivos, hoje eu faço parte do Papo Reto, que trabalha com comunicação, direitos humanos, cultura e memória aqui na favela. Há 2 anos a gente também está atuando muito na área da comunicação, da educação com pré-vestibular, fazendo um trabalho de base bem legal. Também faço parte de um outro coletivo chamado Movimentos, que ele tem um nome complementar, é Movimentos, Drogas, Juventude e Favela. São juventudes de várias favelas do Rio de Janeiro, conectada com juventudes de outras periferias do Brasil, discutindo uma outra política sobre drogas que não seja a de superencarceramento de corpos negros, do genocídio da população negra e da violência direcionada para essas regiões específicas quando se pensa política sobre drogas, né? Ou seja, são jovens que discutem uma outra política sobre drogas para falar sobre racismo, sobre direitos, sobre saneamento, sobre tudo que nos é negado, quando a principal política pública que chega para nós sempre é pensada primeiramente dentro da Secretaria de Segurança, com a polícia na ponta sendo o principal contato da ideia de política pública. Então estou nessa loucura, né, de pensar direitos humanos, uma comunicação que se conecta com várias pontas, que seja de nós para nós, mas também a disputa da narrativa da favela como voz, das pessoas de dentro falando sobre si, não apenas sendo receptoras de muitas coisas que não condizem com a realidade que a gente vive, né? Durante muitos anos eu olhava a televisão, ouvia o rádio, ou lia o impresso, e sempre que se falava do Complexo do Alemão, eram coisas muito ruins, eram coisas muito problemáticas, né? Que deixavam até eu, enquanto indivíduo, enquanto morador, muito desanimado com o lugar que eu vivia, sabe? Eu não suportava esse lugar. E aí, depois que eu fui passando por esses projetos, adquirindo esses conhecimentos, fazendo essas novas redes, eu percebi a importância de disputar uma outra narrativa para mostrar que existe sim uma realidade de violência e que essa realidade de violência ela não nasce aqui dentro, ela é o que se deu a partir da sociedade nos negando os direitos mais básicos, nos mandando violência como política pública e a criminalização diária como o principal resumo do significado nas nossas vidas nessa sociedade. E ao mesmo tempo que a sociedade fazia isso, eu vi um monte de coisa incrível também acontecendo dentro desse cenário. A coletividade, as inovações, as tecnologias desenvolvidas que constroem soluções para dentro da favela, mas que se a gente olha sobre a história de como isso se constrói, são soluções que poderiam impactar também na sociedade e no país como um todo. Então são estratégias de construção de perspectiva dentro de uma realidade de direitos negados, né? Então estou nessa loucura, nesse meio, nesse mundo, fazendo comunicação, lutando por direitos, lutando pelo clima, a partir da realidade da favela como centro, discutindo uma direito e vida, né, para a juventude negra periférica e favelada. É isso. Isso. E importante para quem está acompanhando, dizer que a gente está falando, quando a gente fala de favelas, pegar só o caso do Rio de Janeiro,
pelo IBGE, pelo menos no último levantamento que se tem, que eu tive acesso, mais de 23% da cidade do Rio de Janeiro, ou seja, são de pessoas que vivem em favelas, o que daria mais de 1.300.000. Então, para quem é daqui do Rio Grande do Norte, para você ter ideia, é uma população que é bem maior do que a nossa capital, do que a população de Natal. Então, para você ver que como o Raul colocou, é uma área com muita gente, agora que historicamente sempre teve seus direitos negados, né? E aí, quando o Estado chega nesse formato que o Raul coloca, chega com a polícia, com a opressão, né, com violência. E aí, muito importante esse trabalho que o Raul faz, não só o Raul, mas outros coletivos também. E aí, já puxando para esse tema da nossa conversa, o papel de jornalismo nessa cobertura, mas assim, não só na cobertura da pandemia, como a cobertura geral, quando você fala que muitas vezes via o lugar onde você mora na TV, e aí não se interessava, porque olha e diz assim, não é bem isso, né? Então, será que eu estou vendo errado? E aí esse trabalho, eu conheço também o trabalho do pessoal do Gato Mídia, eu acho, né? Isso, tá certo. Tem um trabalho bem legal, e assim, é um movimento que eu vejo crescendo também em outros estados, né? De jovens, comunicadores, e aí com esse objetivo de falar para as pessoas sobre o seu lugar, estando no seu lugar, ou seja, quem realmente conhece, né? E aí eu pergunto, você, enquanto morador do Complexo do Alemão, né? Como é que você avalia hoje, mesmo com essa atuação dos coletivos, de um trabalho como o seu, que vira uma referência, e tem outras referências também, a cobertura dos grandes jornais sobre os temas nessa área, nessa região, na região das favelas, melhorou nos últimos tempos ou continua a mesma forma? Muito boa pergunta. Eu acho que a gente está numa virada da curva do significado da comunicação com olhar jornalístico, né? Desde a democratização da internet, do avanço da tecnologia, onde hoje com um celular a gente troca informação direto da fonte, né? Isso bagunçou as estruturas hegemônicas de comunicação, né? Até então hegemônicas de alguns anos atrás, e hoje eu vejo que tem uma ruptura nesse distanciamento, mas ao mesmo tempo algumas repetições de questões históricas, de erros históricos, como por exemplo, eu acho que hoje tem muito mais espaço. Eu tenho visto com muita luta, obviamente, não porque nenhuma emissora achou legal e vamos aproximar todo mundo, não. A luta da comunicação independente, do jornalismo cidadão, periférico, favelado, mobilizou as estruturas da antiga hegemonia de comunicação, e hoje a gente tem dentro dessas estruturas muitas pessoas de vários espaços periféricos, tem muitos espaços de construção de coisas em conjunto, mas eu ainda vejo um distanciamento na decisão final. Sabe, quando a gente cria uma linha do tempo de comunicação, muita coisa até vai, mas quando você bota uma pauta, tipo, tem que falar de racismo, sim, com essa palavra. Tem que discutir a leitura do porquê muitos movimentos sociais chamam a violência vivida pela população negra do país como um genocídio. Então tem algumas coisas que não penetram a fundo, assim como até onde essas pessoas chegam na mídia hegemônica no espaço de poder, né? Até onde elas estão localizadas dentro das grandes instituições. Por outro lado, na comunicação popular, na nova comunicação, eu ouço assim dizer, né, nessa virada de chave, que é o que muitos de nós fazemos no Brasil, a luta é para que nós não sejamos vistos como fonte. Nós não somos mais fonte, sabe? Nós somos produtores e produtoras de conteúdo, jornalistas também. Estamos construindo a informação. E muitas vezes eu vejo que a conexão de alguns grupos e pessoas, repórteres, jornalistas mesmo, quando nos procuram, ainda nos veem muito como fonte, quando na verdade é a gente que tem o início, meio e fim de algo e essas pessoas só vão reproduzir. Também acho muito curioso a forma como alguns jornalistas nos procuram para poder pedir alguma informação. Chega no nosso inbox, às vezes não dá o mínimo, um bom dia, boa tarde, boa noite, só manda uma mensagem, fulano, vi esse seu vídeo, você pode me mandar ele? Tipo, não tem um cuidado, acha que você fica parecendo que te vê como menos, né? Como se o seu trabalho fosse algo inferior. Ó, deixa eu pegar esse seu material aí e jogar num lugar que importa e o seu não é tão válido assim. Então, eu acho que tem coisas a serem desconstruídas,
mas é impossível ignorar a potência desse novo momento da comunicação, quando a gente tem lives de pessoas que têm muito mais alcance do que muitos canais de televisão no hoje, né? Entender também o significado, por exemplo, da televisão. O que é a televisão no hoje, né? Eu lembro, alguns anos atrás, eu estava participando de um debate e eu falei com as pessoas, como é que se mede a audiência da televisão? Aí, São Paulo vai lá e monitora a quantidade de aparelhos ligados. Mas a questão para mim infelizmente, há um vício do brasileiro, muitas vezes, chegar na sua casa e ligar uma televisão. Não significa que eu sentei e fiquei 1 hora vendo o jornal acontecer. Então, tipo assim, qual é a qualidade dessa medida, né? Beleza, tem 1 milhão de televisores ligados, mas e aí, qual é a relação das pessoas com isso? O que é diferente de um momento, por exemplo, como esse, que a gente tem uma live, sabe quem está aqui com a gente, a quantidade do alcance, as pessoas vão comentando junto, então tem um novo momento, uma virada de chave, e eu acho que muitos veículos hegemônicos, né, naquela época hegemônicos, não mais, não conseguiram acompanhar e hoje estão tendo que se repensar muito, o que é bom, né, o que é positivo, para poder entender esse novo cenário. E, ao mesmo tempo, se construíram novas parcerias. Eu tenho hoje contatos em muitas empresas de jornalismo com pessoas importantíssimas que ajudam, sim, a construir uma coisa mais coletiva, mais conjunta e que são essenciais nesse processo. A minha preocupação sobre isso e sobre muita coisa no campo da comunicação em geral, por exemplo, e aí até você pode falar disso também, é que eu acho que muito do Brasil, em tudo, em muita coisa, se resume ao Sudeste. Essa é a minha preocupação. Sim. Aqui no Complexo do Alemão, o Rio de Janeiro, alguma São Paulo, por mais que seja muito difícil, e é realmente difícil, mas ainda assim a gente consegue acessar algumas coisas. Em outras regiões, quando a gente vai para a região norte, para o nordeste do país, ali para o centrão, isso fica muito mais complicado, né? Muito mais difícil ter visibilidade sobre quem está fazendo, quem está comunicando, quem são os outros grupos, quem são os outros coletivos. No próprio caso da pandemia coronavírus, eu recebo 24 horas por dia um monte de vaquinha de gente pedindo doação. Sempre é ou de São Paulo, ou é do Rio, ou é da região sudeste. Então, eu acho que ainda precisa fazer um movimento muito forte de voltar para um Brasil verdadeiro, né? Eu acho que o Nordeste, o Norte, é o resumo do que há de Brasil, de fato, e isso precisa ser reconstruído. No passado, a gente viu os nossos familiares, os nossos pais, avós, mães, fazerem o caminho de vir para o Sudeste, né? Naquele jargão de tentar melhorar a vida, só que isso foi uma ilusão para mim. A vida é o Brasil como um todo, e a vida é de cima para baixo, não daqui. Não está nesse lugar, né? A gente precisa criar um movimento de espalhar a solidariedade, a atenção, o olhar pelo Brasil como um todo, e não apenas em regiões específicas do país. E é muito legal e interessante quando você coloca isso, que eu, querendo ou não, mas eu acho que tem tudo a ver com a questão do protagonismo, né? Sim. Do jovem reconhecer a sua capacidade de atuar enquanto protagonista. E aí eu vou aproveitar, já que ele está nessa conversa muito solta, foi semelhante ao que aconteceu aqui. A gente se conheceu lá em Salvador, na oportunidade você estava falando sobre o Papo Reto e eu estava falando sobre o Repórter de Rua. Sim. Foi um projeto, né? Um projeto que nasceu aqui em Mossoró, junto com outros colegas. Quando a gente decidiu, a gente trabalhava em jornais e muitas vezes a gente queria fazer uma cobertura, mas o jornal não é aquela coisa engessada, dizia, não tem espaço, não dá certo. E aí depois que cada um já estava em outro espaço, trabalhando em outro lugar, a gente criou esse coletivo chamado Repórter de Rua e foi fazer reportagem como a gente queria, acreditava que era interessante, né? Sim. E aí, nas primeiras reportagens, o impacto foi muito positivo, inclusive com reportagens premiadas a nível nacional, né? Incrível. E aí eu tirei uma lição disso, porque sempre eu me espelhava em materiais muito bons, mas aqui, tipo de Recife, que tinha uma galera muito boa que fazia, né? E tal. Mas aí eu parei e disse, não, eu não sou... A gente não é obrigado a olhar aqui para o lado só, né? Sim. Dentro disso que você falou. A gente vive no mundo, né? E aí a gente começou a olhar para experiências que eram parecidas com o que a gente queria no Canadá, né? Nos Estados Unidos, no Chile, na Argentina. E aí o material da gente teve uma outra visibilidade. Aí eu acho que é isso que você fala, diz assim, ainda é muito preso no Sudeste. Então falta
um boom desse tipo de iniciativa na região Nordeste. E aí eu converso muito com os meus alunos e minhas alunas, inclusive alguns estão acompanhando aqui, dizendo exatamente isso. A gente precisa fomentar na juventude periférica do Nordeste, né, aqui em Mossoró, em Natal, nas cidades do Nordeste, despertar neles esse protagonismo, né? E aí Sim. a gente está realizando agora um curso de produção de documentários com crianças Incrível. e adolescentes da periferia. E no primeiro encontro, é aquela coisa que com certeza você já enfrentou muito. A gente vai para uma coisa esperando algo e se surpreende, né? É tipo assim, dá um choque de realidade para a gente. Então, tinha duas crianças lá, de 11 anos, mais ou menos, bem caladas, né? A gente começou a conversar, perguntou o nome e eles não queriam falar. E aí depois, no final do encontro, quando a gente foi discutir, vamos pensar em temas desses documentários, os dois foram os primeiros a apontarem os temas. Um disse, eu tenho um tema. Aí, qual é o tema do seu documentário? Ah, é porque lá na rua da minha casa tinha um homem que era muito bom, e aí quando ele morreu, criaram uma estátua para ele na esquina da rua. E aí a rua Legal. ficou conhecida como a Rua do Boneco, né? Eu disse, pronto, tá aí o nome do documentário, né? Então, Maravilhoso. assim, estimular esse protagonismo, eu acho que passa a ser uma obrigação de quem atua com comunicação, né? Entendendo isso, como você fala, que as pessoas que estão nas periferias não são, o jornalismo não pode mais lidar com essas pessoas apenas como fonte, como você Sim, coloca, sem apenas como dúvida. aquelas pessoas que o jornalismo vai lá, acha que aquela história rende audiência, né? E aí volta para a sua redação, faz a matéria e pronto. Esquece aquela pessoa. Não. Agora, essas pessoas estão dizendo, não, nós vamos contar a nossa história, né? É o que Pois o é. Papo Reto diz. Não, nós vamos contar essa história. Se vocês quiserem atuar em parceria com a gente, vocês colam na gente. Mas, assim, a gente não depende de vocês para contar nossas histórias. Sim, por Eu acho que exemplo. é um pouco disso, né, Raul? Por exemplo, aqui no Complexo do Alemão, nessa realidade da pandemia, do coronavírus, alguns grupos se uniram e formaram um gabinete de crise. Tem o coletivo Papo Reto, Voz da Comunidade, Mulheres em Ação no Complexo do Alemão. E além da gente mobilizar o mundo tentando conseguir doações, a gente também se uniu para fazer um trabalho com foco interno de como Uhum, comunicar com a nossa realidade. Porque, por exemplo, o jornalismo faz a comunicação de dizer a Organização Mundial da Saúde diz que é preciso lavar bem as mãos todos os dias. Isso é uma informação. Só que como a gente traz essa informação para a realidade de quem vive a desigualdade de, por exemplo, não ter água todo dia na sua casa, né? Como é que a gente sim. faz uma comunicação que tenha essa empatia, sabe? Que não existe. Eu acho que eu brigo muito com as pessoas, debato muito com meus amigos e amigas jornalistas também sobre a opinião que não tem lado. Eu acho que isso na realidade do Brasil não faz sentido. A gente precisa Uhum, discutir a fundo a parcialidade, porque eu acho que sim. se você é branco, estuda nas melhores universidades e vai para frente de um VT, né, você que vai apresentar como repórter, tem uma parcialidade ali de outras coisas que você não conhece de Brasil. Por mais que você tente não trazer, né, isso mostra de uma certa forma. Então, por exemplo, quando começaram a notificar as questões do coronavírus no Brasil, a pandemia ia fazer... Deu uma picotada aí? Voltou. Ia surgirem Uhum. várias dicas do que fazer, esse gabinete de crise criou uma estratégia de comunicação para dentro da favela. Ou seja, a gente circulou carros de som, chamando a atenção das pessoas. Ó, galera, é importante lavar a mão. Quem tem água em casa, se puder, compartilhe com quem não tem. Vamos nos cuidar nesse momento para evitar a contaminação e proliferação do coronavírus. Por quê? Porque essa é a realidade no cenário da desigualdade. Não só o fato de não ter água, mas saber que ainda hoje tem pessoas que não têm televisão, tem pessoas que não têm internet, tem pessoas que não têm banheiro dentro da própria casa. Tem que ir do lado de fora para fazer suas Uhum. necessidades. Então é importante a comunicação que os grupos locais fazem, né? Essa comunicação hiperlocal, mas com uma força nacional e até global, quando se vai se conectando, ela é uma comunicação que traz ação também, né? Não é só a comunicação
por si só, mas ela constrói redes que transformam vidas. Eu acho que é importante a gente pensar isso no cenário do Brasil. E a gente foi para a rua com carro de som, a gente colocou faixa nos principais acessos da favela, dizendo que é importante lavar a mão, dizendo que é importante não ficarmos aglomerados nesse momento, mas ao mesmo tempo refletindo com a realidade que a gente vive, como você isola uma pessoa na realidade da pobreza, onde tem casas de 2, 3 cômodos, com 6, 7 pessoas morando, caso alguém se contamine, o isolamento total não é uma realidade possível de se fazer. Então, a gente, quando comunica a partir dessa perspectiva, tem que lidar com uma série de realidades que o jornalismo comum se distanciou da sociedade como um todo, né? Virou algo que está ali, porque não tem essa conexão, sabe? E a gente está num outro momento do mundo onde a comunicação ela tem um papel de transformação, sim. A parcialidade não existe ainda mais na construção de um Brasil, que é totalmente racista, desigual e violento com pessoas específicas. Então, eu acho que essa é a virada da chave, né? Quando esses coletivos surgem, quando ainda no governo Lula as pessoas vão acessando melhor, a internet vai chegando na favela, o celular melhor vai chegando na mão do povo, a gente viu aquilo como, pô, que legal, consigo ter um material. Mas um segundo depois olhou e falou, ih, mano, agora eu posso falar também. Vou abrir uma live e vou ver aqui quem vem trocar uma ideia comigo. E isso virou uma potência muito grande, né? Hoje eu me comunico com pessoas do Brasil, da América Latina e outras regiões do mundo que muitas vezes eu não vi ao vivo, mas que a gente trabalha junto enquanto periferia, enquanto população indígena, enquanto população quilombola, tentando resistir e construir uma comunicação em meio a todo esse cenário, né? Então tem uma virada importante que foi dada nos últimos anos, que é de colocar o padrão de comunicação em xeque, né? Tipo, para quem é essa comunicação que você faz? Como assim, quando tem uma operação policial na favela, a última pessoa a dar um depoimento é um policial que participou daquela operação e você não ter a voz do morador ou de uma liderança local em equidade, igualdade de peso sobre a operação que aconteceu naquele dia, sabe? E daí, desse pequeno fato para muitas outras questões. Um exemplo grave que a gente sempre discutia, né, no coletivo Papo Reto, por exemplo, é que o Complexo do Alemão, onde eu vivo, são 16 favelas, é um lugar gigante, quase 200 mil pessoas, e muitas vezes a repórter para na entrada do morro e diz, ó, está dando um tiroteio agora aqui no Complexo do Alemão. Brother, é um lugar com 16 favelas. Se tivesse dando um tiro no Complexo do Alemão, em todo o Complexo do Alemão, o Rio de Janeiro estava em guerra. É impossível, é loucura. E isso traz pequenas consequências que as pessoas que não vivem a nossa realidade não veem. Porque num lugar onde a gente vive, enquanto complexo, a gente tem moradores que conhecem a maioria das regiões centrais desse lugar. E aí, se a repórter ou o repórter está na entrada da Grota, que é uma região de comércio aqui do Alemão, e dali ela fala, tá dando tiro no Complexo do Alemão, automaticamente moradores e moradoras que estão assistindo aquilo vão associar que o tiroteio é naquela localidade onde ela está ali na entrada. E o que isso acontece? As pessoas passam menos por ali naquele dia, impacta o comércio, impacta o fluxo de várias coisas. Então, eu acho que a comunicação do hoje que a gente faz, né, que esses grupos fazem, o Ruas, o Papo Reto, etc., é uma comunicação que tem que tomar cuidado com todo esse processo que está acontecendo. No caso do coronavírus, da pandemia, a gente não está tomando cuidado só com o coronavírus. Antes da ampla contaminação do vírus, a fome chegou na frente. E também a violência doméstica, e também a falta de fralda, a falta de absorvente, a falta de água. Então, são múltiplas coisas que surgem, onde, no contexto da comunicação que a gente vive, tem uma gama de muito mais questões envolvidas e que nós, ao menos, não temos como ignorar, porque a gente está falando de algo que a gente vive, né? Não é um acompanhamento à distância, mas é um acompanhamento vivendo junto. Então, mandar um abraço aqui para, eu acho, Wagner, que botou salve do interior de Pernambuco, né? Boa. Mandar também um abraço para Gorete, Tiffany, Raquel, que são do Hiperlab, né? Estão aí ligadas na live. E aí, dentro do tema da gente, dentro do que você estava falando, Raul, olha, eu trago aqui de João Pessoa também. Mandando pronto, também um abraço. João Pessoa. Fala aí. Então, eu trago aqui, hoje, a Agência Brasil publicou, às 11h20, uma matéria baseada numa pesquisa realizada exatamente com números da favela. Moradores de favelas relatam desabastecimento e medo de Covid-19. Eu vou ler só um trechinho para a gente discutir aqui, que tem a ver com o que você estava falando aí. Cerca de 60% dos moradores de favelas
não tem recursos financeiros para se sustentar por mais de uma semana, sem que precise de auxílio ou de retornar ao trabalho, aponta pesquisa divulgada hoje pelo Instituto Locomotiva em parceria com o Data Favela. O levantamento alerta para o fato de que praticamente nenhum deles terá alimentos suficientes para um mês. Em metade dos lares, os mantimentos deverão acabar nos próximos 7 dias. O Instituto ouviu 1.808 pessoas residentes em 269 favelas no último fim de semana. E aí eu queria que você falasse como foi essa sua atuação com esse grupo de amigos, esses coletivos, no momento em que o Ministério da Saúde começou a agir, a coisa ficou mais séria, digamos, a nível aqui no Brasil, sobre o Covid-19, os estados começaram a tomar medidas mais duras, e aí como foi o início dessa atuação sua e dos outros colegas na favela? Legal. A gente já estava monitorando e preocupado, né, com as outras regiões do mundo e levando em consideração a realidade do início do ano do Brasil, ano novo, carnaval, tudo isso, com uma preocupação já bastante grande sobre o que isso poderia se tornar aqui na nossa realidade. Mas depois que virou a verdade, começaram a surgir os casos no Brasil, começaram a vir as propostas de isolamento e tal, etc., a gente inicialmente partiu para essa ação mais direta de comunicação interna, de entender se os moradores e as moradoras tinham entendido a mensagem, se estavam organizados o suficiente para seguir as dicas básicas que eram passadas. A gente organizou essa ação. Vamos se juntar para fazer uma comunicação de monitoramento sobre coronavírus no Rio de Janeiro, a partir da favela do Complexo do Alemão, que é onde vive, em conexão com alguns grupos em outra favela próxima, que é o Complexo da Penha. E aí, nesse cenário, quando a gente começou a ir para a rua com carro de som, pendurar as faces, etc., rapidamente a gente se conectou com outras demandas, e dentre elas a mais urgente, que é a que você leu aí na matéria, a fome, né? A falta de recursos mínimos para as pessoas se manterem. Então a gente virou a chave da ação e começou a fazer uma mobilização muito profunda de pedir doação de alimentos diversos e de água, porque também, logo quando a pandemia chegou, a crise de água aqui no Complexo do Alemão estava muito grande, eram muitos lares sem água, todos os dias a gente recebendo muitas mensagens de pessoas desesperadas sem saber o que fazer, por conta de estarem nessa situação onde um direito básico universal, que é a água, não é uma realidade para a maioria das pessoas aqui. Então, quando a Organização Mundial da Saúde diz lave bem as mãos para evitar o coronavírus, a favela, a periferia, a realidade da construção do nosso país já bota muita gente atrás, né? A pandemia, ela aumenta o grito de uma questão histórica do nosso país, que já estava dada, mas que até então fica embaixo do tapete, e a ignorância coletiva de tentar se mobilizar para resolver essa urgência da desigualdade, da fome, de tantas questões no nosso país, fez agora virar esse bicho enorme que a gente tem que lidar para além do vírus, evitar que as pessoas morram de outras ausências, né, de políticas públicas e direitos mínimos. Então a gente começou a fazer essa campanha de doação, pedir doação de alimento tal, e etc. E fomos para a rua entender isso também dentro da favela. E é absurda a quantidade, o impacto que isso gera nas pessoas foi assustador. A gente ainda não tinha ideia, a gente sabia que seria grande, mas quando você pensa, porra, grande parte dos meus amigos e amigas são fotógrafos independentes, sobrevivem de eventos. Consegue fazer uma grana, mas tem que ter o evento para fazer uma grana. Conheço um monte de gente que produz eventos. A tia, o tio ali, que faz salgadinho para festas. Sabe? E aí quando você vai vendo, e aí você já tem, enquanto projeto social, enquanto movimento, o mapeamento das áreas extremamente pobres da favela. Você já tem uma relação, uma rede de pessoas que são ajudadas ao longo do tempo no movimento social que você faz aqui dentro. Só que quando a gente chega nessa possibilidade, nessa indicação de isolamento, de não circulação, de não funcionamento da cidade, o grau que isso tomou é assustador. Quando a gente se deu conta do que estava acontecendo, a gente começou a se mobilizar muito, e mesmo agora, nesse momento que a gente conversa, a mobilização que a gente faz, que é enorme, que tem muitas pessoas chegando junto, fortalecendo, ainda é pequena diante da demanda. E ao mesmo tempo a gente teve toda essa luta do governo federal, né, em aprovar a renda básica, o auxílio emergencial, que ainda está nos trâmites burocráticos, mas antes disso, a gente teve falas totalmente criminosas, absurdas do próprio presidente, incentivando as pessoas a não fazerem quarentena, vão para a rua, isso não faz sentido, você vai perder o seu emprego, jogando com a sensibilidade, com a desinformação, de forma muito caótica, que colocou ainda mais demandas
dentro de um trabalho que, por exemplo, o nosso pequeno grupo do Gabinete de Crise já estava fazendo, porque a gente vem de um mês, mais de um mês, de extrema mobilização, conscientização na rua, todas as estratégias possíveis de diálogo e ajuda direta para as pessoas. Aí na semana seguinte o presidente vem e diz, isso aí é tudo mentira, não precisa fazer isso não. Então é muito grave, muito complicado o que está acontecendo, e lá no início a gente já percebeu o que seria essa gravidade. A gente, antes de lidar, de poder pensar a fundo sobre o vírus, a gente bateu de frente com a fome numa forma muito assustadora, tipo, com muito mais força do que o vírus, com muito mais intensidade, e ainda hoje é isso, né? Desde aquela época a gente se juntou para fazer uma comunicação e a chave virou muito rápido para as pessoas precisam comer, porque a cidade parou, e quem vive o lado desigual da desigualdade do nosso país imediatamente vai lidar com uma dificuldade a nível absurdo, e é isso que está acontecendo agora, né? Mas basicamente a estratégia era comunicação e conscientização e virou ação direta para pessoas não passarem fome e outras necessidades. E aí, esse combate a essa desinformação, e às vezes, a desinformação que é gerada, às vezes, pelo próprio Estado, né? Como uma fala de um presidente da República. Então, é diferente de uma fake news rolando no WhatsApp, né? Pois é. Então, criou-se, polarizou-se, eu digo que até numa pandemia, polarizaram a pandemia, né? Sim. Se você defende o que a OMS, os órgãos de saúde do mundo todo estão defendendo, você é partidário de um lado. Não existe isso, né? Você lutar pela vida. E aí até nessa matéria, uma fala nesse sentido que a gente está falando, eu achei interessante, que é do Renato Meirelles, do Instituto Locomotiva, né? Ele avalia que nem o governo, nem a sociedade devem pressionar esse grupo, ou seja, essas pessoas, a escolher entre a saúde de sua família e a garantia do pão de cada dia. Isso não parece justo ou moralmente ético. Que é isso que está acontecendo, né? Como se, olha, você não vai poder trabalhar se você ficar em casa. Então, vá para a rua trabalhar e esqueça que você pode correr o risco de se contaminar, né? Quando, na realidade, é o Estado quem tem de apresentar a solução para esse problema, né? Ou seja, se as pessoas se arriscam, se vão para as ruas, estão se arriscando a se contaminar e essa pandemia não parar, então, mas elas precisam da renda, então é o Estado quem tem de apresentar essas soluções. E aí o governo federal tem fugido, tem tentado fugir desse caminho, ou seja, parece mais fácil jogar as pessoas nas ruas. Se der certo, beleza. Se não der, eu digo que foi problema de alguém. Eu digo que foi problema dos governadores, né? Absurdo. Então, isso é muito complicado. E aí, Raul, como é que tem sido, é claro que é uma área, como você falou mesmo, a gente como tem sido no Complexo do Alemão, porque é 200 mil pessoas, mas assim, nas áreas onde vocês estão atuando, tem tido uma resistência grande com esse discurso de que não precisa, isso vai passar logo, ou as pessoas, mesmo nessa dificuldade, não sabendo como vão ter o pão de cada dia a partir de amanhã, mas as pessoas ainda estão entendendo que é preciso ficar recolhido, pelo menos enquanto os órgãos de saúde dizem isso? Eu acho que isso está acontecendo de forma gradual. As ações dos grupos diversos que existem aqui no Complexo do Alemão têm sido muito estratégicas, muito importantes para minimamente chamar a atenção das pessoas o tempo inteiro sobre que é importante sim esse isolamento, mas eu acho que isso ainda acontece de forma tímida por parte das pessoas em geral. Tem muita gente com medo, tem muita gente preocupada, mas não é um isolamento completo diante da necessidade das várias dificuldades que passam, né? Então a pessoa, eu estou isolada, mas se quiser comprar um pão, vai na rua o tempo inteiro, vai ali comprar um refrigerante, vou comprar uma cerveja, vou comprar um cigarro. Então não tem um fluxo de vou minimamente ficar aqui por um período isolado, tem uma certa movimentação. Há poucos dias teve feira, então tipo, foi desesperador para a gente ter tido feira. As distribuições, todo dia, a gente tem pensado várias estratégias de como fazer, porque a fome presente é muito forte e todas as tentativas de outros grupos de fazerem distribuição virou aglomeração, por mais que tivesse muito organizado, a área são muitas pessoas, são lugares pequenos, becos, ruas únicas, assim, ruas centrais e muitos becos, então acaba que é muito difícil fazer uma estratégia
profunda de tentar controlar essa distribuição. Então, acho que está acontecendo de forma gradual. A gente tem ido para a rua na distribuição totalmente fardados no que se precisa para segurança mínima. Então, todo mundo de touca, de óculos, luva, máscara, casaco, calça, cobertos. Eu acho que desde quando a gente começou a fazer essa ação de rua e ir dessa forma, gerou um impacto visual, aquele impacto que as pessoas olham e falam, cara, o que é isso? Tipo, essa cara é maluco. Mas depois ela fica pensando, pô, será que ele é maluco ou eu que estou dando mole? Então, acho que várias ações que estão sendo feitas têm feito a situação ir de forma gradual, mas muito lento ainda diante do que deveria ser. Eu fico muito preocupado, estou muito assustado, é muito desesperador. Mas é isso, as pessoas têm necessidades. Ficar uma semana em casa para uma família extremamente pobre gera muito gasto. Rapidamente você acaba com tudo que tem na despensa, porque no dia a dia da nossa rotina a gente trabalha, faz um lanche na rua, tem um lanche no trabalho, você divide um almoço. Agora, você ter uma casa, por exemplo, com uma família completa, e às vezes duas famílias moram juntos, né? Você tem seu sogro e sua sogra, o casal, os filhos, e, sabe, todo mundo tendo o café da manhã, o almoço, um lanche da tarde, uma janta, isso não dá conta, né? O bolso do pobre não foi feito para isso, infelizmente. A gente sobrevive de várias estratégias que o dia a dia na rua nos possibilitam. Então, eu acho que o mais complicado dessa conscientização, desse isolamento, é realmente a necessidade. Eu vou ficar parado, isolado e vou morrer de fome, ou eu vou tentar minimamente ir para a rua com vírus mesmo, seja o que Deus quiser. Eu acho que é isso que está rolando. Eu espero muito que esse processo do auxílio emergencial seja uma ferramenta para dar um suporte mínimo e a mais para essas pessoas. A gente, quando está distribuindo as cestas básicas, no nosso pensamento o que está levando as pessoas em massa para a rua é a busca por algum trocado que vai virar o alimento daquele dia. Porque muita gente sobrevive do seu dia a dia, trabalha o dia inteiro para comer de noite. Então a gente pensa, se a gente dá uma cesta básica que cubra, por exemplo, 15 dias, um mês, depois a gente volta, vai chegando doação, a gente vai distribuindo, isso já é um álibi para dizer para as pessoas, fica em casa, vamos conversar, vamos te dar aqui esse alimento, esse material de higiene e evita a rua pelo bem da sua família. Eu acho que essa conversa, obviamente, com a distância segura, mas de corpo a corpo, tem sido uma ferramenta muito importante que a gente tem feito na última semana, porque a informação chega muito truncada. E você dizer para a pessoa, olha, não é você que vai ficar doente apenas. Você é jovem, tem saúde, pode ser que fique tranquilão. Mas, pô, a sua mãe, o seu avô, as pessoas de mais idade, se ficam doentes, ficam muito mais graves a situação. E aquele vizinho que tem asma, e aquela pessoa cadeirante cheia de problema, sabe? Não é só é o coletivo, é a coletividade da favela. E a dificuldade de acessar a água, a dificuldade do isolamento total, trazer essa reflexão tem sido um processo. Mas eu acho que esse trabalho de comunicação interna, direta, que os grupos têm feito, tem sido mais eficiente do que a realidade das campanhas no país como um todo. Porque é isso, a gente tem o presidente falando A, o Mandetta falando B, e aí o presidente dizendo que vai demitir o Mandetta, a Organização Mundial da Saúde mandando mais informações, os grupos fazendo um contato, e aí eu fico imaginando, uma pessoa com fome, sem água, cheia de criança em casa, tá vendo isso tudo? Ela fica confusa, sacou? O que eu vou fazer? Eu vou correr atrás do meu, e seja o que Deus quiser. Então é bem difícil, tá bem lento esse isolamento, as pessoas ainda estão sim pela rua, a gente está fazendo o máximo para que não, mas a realidade é que tá bem difícil de conseguir fechar essa ação nesse sentido. Tá bom. Mandar um abraço aqui para minha mãe, né? Que mandou uma mensagem que faz tempo que eu, com esse distanciamento social, não tive como ir lá, né? Eu acho que foi a Rafaela Gomes, do interior de Santa Catarina, agradecendo pelo conteúdo. Gorete, que é do Hiperlab, está aqui. Muita gente participando, a Sim Santana também, né? Ela dizendo isso, na favela, ou você morre de coronavírus ou de fome. Né? O Léo da Bodega, que é do Hiperlab, faz um trabalho também de suporte na periferia aqui de Mossoró. Né? E aí, Raul, a gente já está chegando aqui quase no tempo da live, né? Infelizmente, o Instagram era para mudar. Agora, com tanta live, era para abrir, né? Agora deixa 1 hora. E aí eu queria que você fizesse suas considerações finais, uma fala
sobre como as pessoas podem apoiar e também uma fala para quem é do curso de jornalismo, que está aí esperando concluir esse curso e muitas vezes sem saber como é que vai se encaixar. Então, você tem essa visão e é uma coisa que a gente defende. Muita gente não percebeu ainda a importância do jornalismo comunitário, né, da força do jornalismo comunitário, da necessidade desse jornalismo. E aí eu queria que você fizesse essa fala, essas considerações. Maravilha. Sobre o jornalismo em si, novas pessoas do jornalismo, né, eu acho que é importante tentar entender ao máximo esse novo contexto, né, que está dado, onde não existe mais uma hegemonia da comunicação, mas existem vários núcleos e formatos de comunicar que são válidos, que são importantes e que principalmente podem ser complementares. Eu acho que o erro de muitos grupos do passado foi querer manter uma hegemonia quando não existia mais essa. Apenas era o. É um achismo de hegemonia, quando na verdade não, a chave virou. Então é importante que pessoas que estão se formando em jornalismo, que obviamente querem um bom emprego, querem ocupar esses espaços profissionais também importantes, inclusive com valorização financeira, né, os benefícios diversos, mas que esteja aberta a perceber que hoje o jornalismo não é apenas o jornalismo da universidade, que vários formatos de jornalismo existem e que os diferentes saberes, o saber universitário e o saber das vivências, das experiências de outros setores de comunicação complementar e virar uma ferramenta muito mais de comunicação do que se a gente ficar nesse distanciamento ou inferiorização de pessoas que fazem esse trabalho de rua a partir de coletivos e outros grupos. A gente tem aqui no Complexo do Alemão, por exemplo, o Voz da Comunidade, que trabalha com jornal impresso e é um trabalho gigante, muito potente. Outros grupos pelo Brasil que também trabalham com todas essas vertentes. No ao vivo, com alcance de pessoas muito superior ou igual a canais de TV fechado, e tem gente até se igualando a canais de TV aberta, distribuição de impresso de muitos grupos que se igualam ao que antes era a hegemonia de alguns grupos empresariais, então que se conectem com esse novo movimento, estejam abertas e abertos a pensar uma evolução da comunicação. A gente está num ponto de experimentos e transições do novo jornalismo, e o novo jornalismo passa pela periferia, pela favela, pela juventude negra periférica favelada, indígena e quilombola, como central na construção do que é essa nova comunicação. E sobre doação, eu estou falando isso em muitas lives que eu participo, aqui no Sudeste, o René Silva, que também está no Gabinete de Crise, e outras pessoas, a gente tem uma abertura muito grande nas nossas redes sociais. Então a gente consegue fazer uma publicação e muitas pessoas verem e ajudarem a gente de certa forma. O que eu provoco as pessoas é que, obviamente, doem para nós, precisamos de doação. Se você ir na página do Coletivo Papo Reto, se você ir na página do Voz da Comunidade, você encontra lá os dados para poder ajudar a gente. Mas o principal se você estiver em outra região do Brasil, procure também o que tem perto de você, que você pode ajudar. Eu acho o que eu tenho falado muito, que me marca muito, eu recebi mensagem do Rio Grande do Norte, eu recebi mensagem de pessoas do Acre querendo doar, e tipo, o meu pensamento com certeza tem periferias, favelas e outros tipos de periferias lá no Acre que as pessoas dali podem fortalecer ao invés de estar procurando algo mais distante. Ou seja, que a gente descentralize a solidariedade. Ao invés de você ajudar a gente aqui no Complexo do Alemão, obviamente, se vier ajudar, a gente vai aceitar porque nós estamos precisando, mas que procurem também próximo de você. Qual é a favela que tem perto de onde você mora? Qual é a periferia que tem perto do seu bairro? Quais os grupos organizados daquele lugar que precisam de ajuda e talvez não tenham visibilidade ou condição financeira de ir além, e essa pessoa que quer doar pode fortalecer muito uma virada de chave de ajudar muitas pessoas, né? Então, procurem, pesquisem quais grupos estão fazendo um trabalho com seriedade nas periferias do Brasil, mas, em especial, busquem na região de vocês também quem você pode fortalecer aí e construir esse laço de solidariedade, e assim a gente conseguir salvar vidas no Brasil e, enfim, reconstruir os significados desse 2020 daqui para frente. Acho que é isso. Valeu. Então é isso, pessoal. Mais uma vez agradecer, Raul, a parceria de sempre, a atenção, ter aceitado o convite. Conte com a gente aqui também, a equipe do Hiperlab, da UERN, está à disposição. Quando tudo isso passar, a gente quer trazer você aqui para ter um reencontro agora pessoalmente.
tá bom? E aí, lembrando, pessoal, que a série de conversas continua amanhã. Amanhã nós iremos conversar com Marcelo Trazel, diretor da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, né? Então a gente vai ter um bate-papo com ele e a gente vai divulgando nas nossas redes as próximas atrações. Essa ação ela será encerrada na segunda, com a participação de um convidado que a gente vai anunciar depois, né? Mais um jornalista também que tem um trabalho muito humanizado. E aí, Raul, muito obrigado, parabéns pelo trabalho, parabéns pela trajetória, acredito que é isso. Com pessoas como você, a gente consegue dar uma energizada, né? Envolver mais pessoas. Eu acho que é isso que a gente tem de mirar. Não dá para se pensar no mundo melhor sem ser ações assim. Já apareceu aqui 25 minutos restantes, então, pessoal, vamos lá. Então, faz foto, faz print, marca o Raul, me marca e divulga se você gostou, tá bom? Valeu, Raul. Um abraço. Até logo.